Iniciando mais um podcast. Hoje, o meu convidado é o candidato a vereador no município de São Roque, Edenilson Magrão. Boa tarde. Muito boa tarde, André. Muito obrigado pela oportunidade aí, esse espaço democrático aí, né, que não só você está abrindo para a gente, mas para todas as coligações aí. E nas minhas considerações iniciais aí, dentro desse espaço democrático, repetindo, quero aqui, primeiramente, André, agradecer toda a população são-roquense que, em meio a essa pandemia, teve que se recriar, se reinventar, teve que aí criar outros meios de sobrevivência, tudo, né? Então, a população de São Roque está de parabéns aí. Lamentamos, infelizmente, pelas quase 30 baixas que tivemos aí devido à Covid, né? As mães, principalmente as mulheres aí, de parabéns por estar aí suportando tudo dentro de casa, né? As crianças sem aula, sem nada, e elas aí, aquela ansiedade toda, comendo em uma semana o que deveria comer em um mês, tudo, e não poderia ir me solidarizar, infelizmente, por aqueles que já se foram devido à pandemia. Mas aqui, entrando no campo político, também meu agradecimento a todos os candidatos aí que se predispuseram a disputar o pleito da nossa cidade, dos candidatos a prefeito, independente de coligação, os candidatos a vereadores, né? Que é muito difícil você se abdicar da sua vida, de algo que você gosta de fazer, tudo para você se dedicar a uma campanha visando o melhor para a nossa cidade, que eu acredito que todas as coligações têm essa intenção. Claro que com a nossa coligação também não seria diferente. Meu parabéns a cada candidato, independente de coligação, que está aí nesses próximos 30 dias aí, tentando conquistar uma cadeira no nosso legislativo, visando o melhor para a nossa cidade aí, que é cumprir aí a lei orgânica, cumprir, fazer valer os direitos e respeitando a nossa Constituição. Bom, pessoal que está vendo pelo YouTube, acesse a nossa inscrição para o link do nosso Facebook e de nossas redes sociais. E antes também de começar, por favor, se apresente ao nosso público, o pessoal que está assistindo a gente. Tá, meu nome é Edenilson Rodrigues, né, mais conhecido como Edenilson Magrão. Sou muito conhecido ali na região do Campininha. Sou servidor público na prefeitura de Mairinque há mais de 11 anos. Ingressei na política mais precisamente no ano de 2007, né? Sou aí um militante, sou hoje candidato pelo Podemos do município de São Roque, onde tem Guto Issa como candidato a prefeito, né? E tenho 46 anos. Meu estado civil é casado, entendeu? Sem filhos. E estou aí disputando minha terceira eleição. Não sei se continuarei ou não, mas estou aí levando o pleito, procurando, né, nesses 30 dias que restam aí, levar o pleito até o final, né? E respeitando aí a legislação eleitoral. Bom, agora vamos começar. Agora a primeira pergunta é: como você avalia a gestão do atual prefeito Cláudio Góes? Olha, é até uma excelente pergunta, até aí um pouco delicado pegar e responder. Infelizmente, o que está na minha avaliação, o que acontece? Do, do lado de lá, eles estão pedindo uma chance aí de mais 4 anos. E a gente sabe que, infelizmente, os serviços na nossa cidade, tratando-se de serviço público, está deficitário. Bastante, porque o modelo de governo atual funcionou sim. Se eu falar que não funcionou, eu estaria sendo inverídico. Eu estaria faltando com a verdade. Funcionou sim, mas pro lado deles. Para lá está funcionando tudo, não faltou nada, entendeu? Não tem problema com a saúde, com o transporte público, com o problema de saneamento ou falta d'água, dentre outros serviços aí que eu acho que, mesmo a prefeitura estando apertada, eu sei que eu não estou lá e vão dizer que, porque ele não está lá, ele está falando isso. Eu acho que daria sim para pegar e fiscalizar melhor o contrato da Sabesp, que nos deixou sem água, pegar e ter feito a licitação do transporte público, que está sem licitação, com uma condenação em cima, já monocraticamente decidido pelo TJ de São Paulo, né?
e assim também como as nossas escolas que estão desassistidas também. Estou falando de antes da pandemia, estão desassistidas também, né? Os funcionários aí, infelizmente, sem suporte nenhum, e até agressão dentro das escolas acabou havendo aí com profissionais da educação, profissionais esses que têm que ser valorizados, tudo. Dia 15 agora foi o dia deles, até onde eu externo aqui meus cumprimentos, meu muito obrigado a todos os professores, senão não estaria aqui hoje também, que através deles é formado repórter, que é o seu caso, que está seguindo o mesmo caminho do seu pai, de mim, que sou um político, eu sou um servidor hoje, né? E de todas as pessoas hoje que necessita aí dos professores para formar caráter, formar homens, formar cidadãos, né? Mas aqui, voltando a falar da avaliação do Cláudio Góes e do atual prefeito, né? Até mencionei o nome dele aqui, entendeu? Eu não vejo como positivo, e foi tudo positivo para eles, mas a cidade dá para perceber, sim, que apesar dele ter os simpatizantes dele, ter os seguidores dele, dentro da sua maioria, clama por mudanças, clama por uma modificação, por uma transformação, que eu acredito que em 4 anos dava, sim, apesar das dificuldades, a gente entende a saúde financeira de todos os municípios hoje, mas dava sim para estender as melhorias para todo o município, e não somente em época de eleição, porque o cidadão, nobre repórter, não tem que só ser lembrado em época de eleição, tem que ser lembrado todo dia, toda hora, sempre, porque ele financia tudo. Financia o salário do prefeito, do vice-prefeito, do vereador, do diretor, do comissionado, dos servidores, seja eles comissionados ou seja eles estatutário ou não, certo? Então, eu avalio assim que, no meu ponto de vista, eu acho que deveria sim ter uma modificação aí, modificação essa que nós vamos ver dia 15 de novembro nas urnas, se vão dar a entender que ele deve continuar ou se deve trocar. Né? Eu gostaria de estar aqui avaliando melhor e dizer que ele poderia continuar, mas não é o ponto de vista da maioria que está que se sobrepõe a mim, que são cidadãos, que são pagadores de impostos, e que os serviços públicos têm que chegar com qualidade e com quantidade até eles, coisa que não aconteceu. Então, minha avaliação, infelizmente, lamento até dizer, não é positiva e precisa, sim, ser mudado. Não vejo como positivo a atuação da atual gestão, que poderia ter feito melhor, e não somente agora, estrategicamente, em época de eleição, o que eu vejo particularmente como um desrespeito. As obras, sim, são bem-vindas, mas em época de eleição é um desrespeito, porque o cidadão financia tudo e não tem que ser lembrado só em época de eleição. É o meu ponto de vista. Bom, e pessoal que está assistindo, quiser fazer pergunta no chat, o chat está aberto, o chat está livre. Agora, o que te fez apoiar o candidato Guto Issa nessa eleição? Boa pergunta. Exatamente. Ele, assim, foi uma conversa dura, porque o meu compromisso, eu, Edenilson Rodrigues, Edenilson Magrão, candidato pela coligação de Guto Issa, me levou, por quê? Porque eu tive uma conversa dura com ele, porque eu não bajulo político. Eu não tenho político de estimação. Político não tem que ser bajulado, tem que ser cobrado, certo? Porque ele está lá, ele está recebendo, nós financiamos o salário dele, como eu coloquei na pergunta anterior, certo? E jamais ser bajulado, tem que ser cobrado o serviço. Só que esses serviços têm que pegar e ser colocado em toda a cidade. Não é aquela polarização dentro do legislativo, que faz um requerimento lá para ajeitar a rua, eu não vou mandar lá porque fulano da oposição mora lá. Porque eu vou mandar para tal lugar, porque fulano que é da situação da minha base, eu vou mandar lá. Em eleição, nobre repórter, a gente tem que trabalhar tanto para quem votou na gente, depois da eleição, perdão, e tanto para quem não votou na gente, porque todo mundo paga imposto. Agora, sobre o Guto Issa, levando mais adiante. Eu tive uma conversa dura com ele e ele sabe muito bem, do meu ponto de vista, que o meu compromisso com ele é durante as eleições. Se merecido for uma cadeira no Legislativo, meu compromisso depois é com a população. Eu vou estar lá sendo o elo de ligação, vou estar lá sendo um representante para representar a população no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, seja junto ao governador, governo federal, ministérios, autarquias, porque a população elege representantes, certo? E o Guto Issa, ele tem ciência disso. Ele sabe da minha posição dura, o quanto eu sofro, o quanto eu batalho, o quanto eu bato em cima para que pelo menos o básico chegue à nossa população. Ele tem ciência de que jamais o cidadão que financia tudo, que paga tudo,
deve estar judicializando um direito ao medicamento, você tem que estar judicializando, Nobre Repórter. Direito à creche, você tem que estar judicializando um direito, tem que estar acionando o Conselho Tutelar e Vara da Infância e da Juventude. O direito, novamente, direito à consulta e a exame que leva dias para pegar ou meses para estar saindo. Muitas das vezes não sai, precisa ter que estar judicializando. Você pega e faz um documento lá, solicitando um remédio que não tem na farmacinha do posto, você tem que estar judicializando o direito. E o meu candidato, ele tem ciência disso, e é algo que eu não abro mão. Fosse o Butuíça ou fosse qualquer outro candidato, minha postura seria e será sempre a mesma, entendeu? Não me corrompem, não me deixo me corromper e não me vendo. E ele tem plena ciência aí disso, se ele estiver me assistindo agora e os demais colegas de partido, essa é a minha postura. Goste minha coligação, goste meus colegas ou não. Cidadão em primeiro lugar, porque paga tudo, tem que ter tudo, e o meu candidato, estou com ele porque ele tem plena ciência disso, porque se ele não compactuasse com isso aqui, no quesito cidadania, quesito direitos constitucionais, tipificado lá no artigo 6º da Constituição, e um exemplo, tratando-se de saúde, na portaria 675 do Ministério da Saúde, que fala como o cidadão tem que ser tratado. Se ele não abraçasse essas ideias minhas, jamais teria assinado com ele e com candidato nenhum. Eu tenho minha visão, tenho meu ponto de vista e defendo. E o que eu estou defendendo aqui é cidadania. Não é o bem para mim, porque eu não sou político, eu não vivo da política. Tenho meu cargo, como eu já bem frisei aqui, e vivo dele. Sou concursado há mais de 12 anos, tudo. Se ganhar, amém. Se não ganhar, vou continuar trabalhando do mesmo jeito e defendendo a minha comunidade. E meu candidato tem ciência disso. Porque se as minhas ideias não batessem com a dele, que é o melhor, que quer o melhor para a cidade, que conhece rua por rua da cidade, as necessidades do nosso povo, se eles não tivessem ciência disso, não fosse focado nisso, nunca jamais teria assinado com ele ou com qualquer outro candidato. Essa é a minha postura, que eu quero que meus adversários vejam, e até meus colegas de partido e até o próprio candidato. Goste eles ou não, sempre vou defender isso. Cidadania em primeiro lugar e respeito à nossa Constituição e às instituições. Bom, agora quanto a entrar na política, né? O que te fez se candidatar a vereador, mais uma vez? Perdão. Assim, é a minha terceira eleição. A primeira, antes de eu entrar na primeira eleição, Nobre Repórter, assim, eu lutava muito pela comunidade aqui, no caso do Campininha, onde eu tenho meus apoiadores aqui, tudo, né? Inclusive estão me dando suporte até para essa entrevista aqui. Eu agradeço muito de coração até esse carinho, essa ótica que eles têm em relação ao candidato hoje, Denilson Magrão. Mas antes de ser candidato, sou cidadão, sou ser humano. Das conquistas lá atrás que a gente conseguiu aqui, que foi a iluminação pública, onde acabou zerando o número o índice de violência na região aqui do Campininha, Jardim Santa Vitória. Agora chegou a creche, mas todo mundo sabe que era para ser uma escola, um centro poliesportivo, mas chegou a creche, está fechado, mas acho que o ano que vem deva estar acolhendo nossas crianças aí. Melhoria nas estradas, o asfalto que foi feito até a Granja Angolana ali com recursos do DAD, tudo. Então são conquistas aí que com a gente estando dentro da política, estando inteirado na política, é mais fácil você ser esse elo de ligação. Então o que me faz estar na política, indo diretamente à sua pergunta, é isso, é por a gente estar frente aos poderes constituídos aí, ser um elo de ligação entre a comunidade e os poderes, para que os poderes venham pegar e ver que não só o bairro Campininha, Jardim Santa Vitória, o bairro adjacente existe, mas toda São Roque tem que ser assistida com dignidade e nunca jamais em época de eleição. Isso que me faz estar na política hoje, para que o cidadão venha ter voz e vez e nunca somente o voto, entendeu? Se o cidadão financia tudo, ele paga tudo, ele tem que ter os serviços públicos do lado dele. Porque quando a prefeitura, no meu ponto de vista, como candidato, como político, se a prefeitura vai, te multa, te cercia, não te dá a palavra, não deixa você abrir um negócio, não deixa você seguir adiante, vem cá. Ela vem, nos autua, ela fecha, ela multa, ela faz tudo. E quando ela deixa de fazer? Os direitos são iguais. E quando a prefeitura deixa de fazer? Então é isso que é essa visão minha como político. Quando ela não me deixa de fazer, ou quando ela deixa de fazer, em cima de nós ela manda tudo. Você ficar devendo, ela manda até para a dívida ativa, o que você estiver devendo. Não que
que não deva fazer isso desde que cumpra aí o regramento, o regimento. Mas e quando a prefeitura deixa de fazer? Como político, eu tenho poder, voz e vez para estar cobrando do setor competente, da pasta competente, do próprio prefeito, determinados desmandos que está acontecendo dentro da comunidade, né? E como político, o que me levou a ser político é me dar essa voz. Hoje não como vereador, mas sim como uma liderança comunitária, né? Bom, e quanto à questão da internet, você acredita que a internet vai influenciar bastante nessa próxima eleição aí, dia 15 de novembro em São Roque? Boa pergunta, nobre repórter. Assim, por causa de não ter comício, respeitando aí a atual legislação do TSE, até para evitar aglomeração, está sendo aí respeitado o distanciamento social, tá devido às regras sanitárias impostas aí, né? Isso aí vale para todo mundo, em tudo que é lugar, né? Está proibido os comícios, está proibido as aglomerações, tudo. A internet pode sim, talvez, está fazendo a diferença para alguns candidatos, sim, creio eu, né? Que é um veículo de comunicação maravilhoso, entendeu? Se você usar ele a seu favor, ele é um instrumento fantástico, maravilhoso. Agora, se não saber usar, ele acaba se tornando uma arma e podendo até, infelizmente, estar sofrendo sanções aí, no caso, se não saber usar a internet. Mas ela pode, sim, ser um fator preponderante aí, pode estar ajudando muita gente, não sei se é o meu caso, entendeu? Mas pode estar, devido à pandemia e devido a esse corpo a corpo que está menos hoje devido à pandemia, devido ao distanciamento social, a internet pode estar ajudando muito. Aliás, trabalho esse que eu parabenizo que você está fazendo ainda, abrindo democraticamente o espaço para todo mundo, independente de coligação, de sigla partidária. Isso aí pode colaborar muito com os colegas, seja da minha coligação ou de outras coligações aí que estão disputando. No meu entendimento como candidato, sim, pode ajudar com certeza. Bom, e quanto a essa atual Câmara de Vereadores que temos em São Roque, como você avalia o trabalho que esses 15 vereadores desenvolveram nesses últimos 4 anos? Ui, nossa, surpreendeu agora, hein, nobre repórter? Vamos lá, né? Tem alguns vereadores ali, os decanos, né? Tem até alguns decanos lá dentro, lá já, tudo. Tenho um profundo respeito e apreço por todos eles. Discordo como parlamentar, como parlamentar, eu, cidadão. Cidadão, não estou falando agora do candidato, mas eu, cidadão, hoje. Eu, cidadão, hoje. Já cheguei a discordar de da postura de alguns parlamentares lá dentro, tudo. Já teve cenas lamentáveis lá dentro, tá? De um batendo boca com o outro, discutindo com o outro, etc. Espero que tenha acabado tudo bem. Coisa que nunca teve no nosso legislativo, nobre repórter. E eu fui obrigado, eu vivi para ver isso. Discutindo, quase ter vias de fato lá dentro do nosso legislativo. E no dia de hoje, o que pegou e mexeu e cutucou com a gente, assim, de verdade, é o quê? Aprovarem uma empresa sem licitação dentro de São Roque, que é a empresa de ônibus que está operando aí já com condenação, como falei lá atrás, monocraticamente pelo TJ de São Paulo. Já tá, foi aprovado. Depois foi aprovado o subsídio para ela. Um contrato de 5,2 milhões, que se for dividido aí vai dar mais de 430 mil por mês para uma empresa que foi colocado a dedo. Que quem queria ficar com as linhas até na época pegou e apresentou uma proposta melhor, tudo e tal, mas foi ignorado. Preferiram essa empresa que está aí, que pegou e mexeu na grade de horários, tudo e tal, prejudicando muitos usuários aí que precisa chegar no trabalho, na faculdade, na consulta, etc. E essa legislativo pegou e compactou com isso. Outra, o contrato com a Sabesp. Lá atrás, esses mesmos que estão aí, que aprovaram a permanência da Sabesp, que faltou água esses dias para os munícipes. Na época, o que nós pedimos? Um aditivo a mais no contrato, que seria o quê? Caminhão limpa-fossa, porque muitas das vezes a Sabesp cobra, a nobre repórter, a tarifa de esgoto, mas só que a pessoa tem fossa, ela não tem tratamento de esgoto. Foi aprovado por essa casa. Outra coisa também, que pegou e aconteceu dentro do nosso legislativo aí, que infelizmente não agradou, vários projetos, vários requerimentos, vários
várias situações que aconteceu lá dentro, aí em favor somente do legislativo ou de vereadores da base ali, enquanto os da oposição sofria com tudo isso, ia lá indeferido ou postergava para estar respondendo tudo enquanto a população sofria. E como eu já disse, independente, dentro de uma democracia tem que ter oposição, desde que seja uma oposição responsável, coerente e fiscalizadora. Dentro de uma democracia, eu não sou contra ter oposição, tem que ter, mas tem que ter essas qualidades que eu bem mencionei para você. Mas só que o legislativo de hoje, que na minha opinião, tem que trocar para ontem isso aí, o que eu sinto lá também é a ausência das mulheres, entendeu? Que talvez, entre alguma agora, torçamos para que isso aconteça. Mas, de pronto, de já, eu avalio como negativo. Um legislativo cerceador, minha opinião. Não querem tribuna livre porque acham que o cidadão não tem que ter voz lá dentro, isso porque o cidadão pega e financia, e eles financiam os servidores da casa, o prédio, são contra a tribuna livre. Mudaram o horário das sessões, em vez de ser depois das 18 horas, para que o cidadão possa estar acompanhando as sessões, mudaram para as 14 horas, né, para o cidadão que está trabalhando tudo não acompanhar, né? Hoje que está sendo acompanhado pela internet, mas nem todo mundo que trabalha tem tempo de estar na internet lá tudo. Está numa empresa privada, pega olhando na internet, é perigoso ser mandado embora ainda, entendeu? Então, esse legislativo que aí está, simplesmente, no meu ponto de vista, estava a serviço de alguém que não é da população. Simplesmente decepcionante, frustrante, entendeu? A decisão de alguns. Nada pessoal contra nenhum de nossos legisladores. Pessoal não, porque se for pessoal, sou muito capacitado para chegar e resolver com um por um. Agora, no quesito parlamentar, atividade parlamentar, nos interessa porque nós financiamos tudo, nós pagamos e simplesmente nós nos sentimos cerceados porque agora que eles estão saindo a campo, no corpo a corpo, com o eleitorado para conquistar o voto e fazer a manutenção das suas cadeiras. Mas e quando foram procurados? Nos atenderam? Simplesmente fizeram suas atividades, cumpriram com suas atividades parlamentares, regimentais, respeitaram a Constituição? Simplesmente eu não vi isso desse legislativo. Simplesmente, lamentavelmente, até já aconteceu comigo, de parlamentar de lá, tá batendo boca comigo devido a um desmando que eu peguei e apontei dentro da nossa cidade. E trata-se de algo público, não do particular, que do particular nem tenho que externar aqui. E simplesmente, no meu ponto de vista, esse legislativo precisa ser trocado também, precisa mudar algumas peças ali para ontem, porque simplesmente alguns que lá entraram a serviço de alguém, que não é, com certeza, da população. Eu mesmo, como eleitor, entendeu? Acima de tudo, me senti ludibriado, enganado por esse legislativo que aí está, que simplesmente conseguiram fazer tudo, tal, mas conseguiram fazer com a meia dúzia, para sobrenomes ou para grupos, e não para os mais de 90 mil são-roquenses que está aí clamando por serviços públicos de qualidade. Legislativo, troca já. Isso aí é para ontem. Não pode. O legislativo tem que ser imparcial e cumprir realmente o seu papel. Nunca, jamais pegar e estar bajulando o prefeito. Tem que chegar e cobrar, porque são fiscais do povo. E eu não vi ninguém exercendo o seu verdadeiro papel de fiscal, e sim de cabo eleitoral. Isso aí simplesmente é lamentável e é algo que, pelo menos, da minha parte, se for merecedor do voto da população são-roquense, meu compromisso com o meu candidato é só durante a eleição. Depois da eleição, ele que não pensa que eu vou passar a mão na cabecinha dele, não. Não vou, não, porque político não tem que ser bajulado, tem que ser cobrado, porque ele não é autoridade, ele é servidor público, é pago com o nosso dinheiro. Então, e muitos lá dentro se sentem autoridade. Eu não vejo como autoridade, simplesmente o cargo deles é transitório, não é vitalício. Então, legislativo, troca já, não vejo como positivo a atuação de parte desse legislativo que aí está, Nobre Repórter. Bom, vamos chegando mais perto do final de nossa entrevista, mas agora a última pergunta, que é se você já tem projetos prontos para apresentar na Câmara caso eleito. Olha, eu tenho, viu, Nobre Repórter, mas assim, para eu pegar e divulgar, para eu estar externando aqui, eu estou fazendo, assim como muitos colegas meus, até de outras coligações aí, o qual eu respeito muito, não está pegando e externando aqui, porque sabe que um pega e vai copia do outro. Tem muito isso aí também, até dos candidatos a prefeitos, majoritários no caso, né?
E tenho, sim, principalmente voltado para o meio ambiente, empregabilidade, né, que envolve o nosso turismo, que eu já tive em outras cidades, vi os exemplos de lá, que pode ser, sim, aplicado aqui em São Roque, respeitando todas as regras, sejam elas fiscais, ambientais, tributários, né, que pode, sim, pegar e estar desenvolvendo São Roque sem pegar sem o roteiro do vinho se sentir cerceado ou ameaçado devido a algum projeto meu, isso nunca, jamais, muito pelo contrário, para ir até lá, que tem muitos lugares aqui em São Roque que pode pegar e está sendo melhor explorado, gerando emprego, gerando renda, né? Mas só que isso aí é um projeto, precisa ser montado tudo e talvez tenha que passar pelo crivo do novo legislativo que se encontre sancionado pelo prefeito que possa ser eleito no próximo dia 15 aí, no caso. Assim, da educação também não é diferente, porque nossos professores, o qual eu externei minha homenagem agora há pouco, também relacionado à educação, eu acho que em primeiro lugar, em primeiro lugar, a saúde, eu já externo já. Os nossos professores, nossos profissionais ser melhores valorizados, precisa sim ser melhor assistido, ter condições de trabalho, o ambiente ser um ambiente saudável, tudo um ambiente harmônico. E sobre a saúde não precisa nem pegar e falar. A gente está vendo aí como é que está acontecendo tudo. A gente tem projetos sim para estar levando para os demais colegas, se for eleito fores, para estar acompanhando a gente no entendimento aí, colocar em discussão, mas sempre respeitando a lei orgânica do município e respeitando, acima de tudo, a Constituição. Porque se eu mando algo lá que não respeita a lei orgânica ou a própria Constituição, é indeferido e daí vão votar contra com razão, não tenha dúvida, entendeu? Então, todos os projetos que eu tenho é já visando isso, a constitucionalidade e respeitando sempre o regramento dele, seja municipal, seja estadual, seja federal, porque se eu querer levar por boca sem estudar minuciosamente tudo, chega lá indeferido porque não tem projeto e esse projeto pode ser inconstitucional, eles vão indeferir e eu não tenho como brigar depois, porque eu estou cometendo uma irregularidade, né? Então, eu estou mais focado nisso. A geração de emprego, né, que ontem, pela estatística, o Brasil bateu o recorde aí de 14 milhões de desempregados, lamentavelmente, né? Certo? Precisa ser gerado emprego urgente. A nossa saúde precisa, para ontem, ser melhor assistido, qual temos projeto. A educação, então, sem comentários, nossos mestres, nossos professores, ser muito bem valorizado, tudo, sair do papel, o plano de carreira para eles, né? E não existe, não tem cabimento o professor ir lá para te ensinar e ser até agredido, como já aconteceu em nossa cidade, me dói isso. E nas outras áreas também, principalmente ambiental, que eu trabalhei no meio ambiente, né, no município vizinho aí tudo, adquiri conhecimento, tudo, e já fui em outras cidades até pegar e buscar e saber como é que funciona. O ranqueamento de São Roque na parte do meio ambiente melhorou bastante, tudo, não tem o que falar, mas acho que dá sim para fazer um pouco mais e a gente até pegar e ser referência na região no quesito meio ambiente, assim como em outras áreas também, o qual eu tenho também projetos aí que, se possível for, a gente levar o conhecimento das outras 14 cadeiras que poderão ser eleitas no dia 15. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio. Esse foi o episódio 41 com o candidato Edenilson Magrão. Gostaria de dizer algo antes de encerrarmos? Nas minhas considerações finais aqui, primeiramente agradecer você, nobre repórter. Obrigado mesmo, você seguindo aí a carreira do pai. Um abraço para sua mãe, entendeu? Muito legal, o Vanderlei, desde a época do Jovem Pan, acompanho ele e tudo. E assim, o recado que eu pego e deixo para a população, entendeu? Nas minhas considerações finais, pensa bem no dia 15 quem que você vai pôr lá para pegar e estar comandando a nossa cidade. E lembrando que quem está lá, meu amigo e minha amiga, isso independente de coligação, quem quer que entre lá, tudo e tal, seja colega de partido, de outras coligações, prefeito de outras coligações, mas você, principalmente cidadão que está me assistindo agora, quem entra lá vai tomar conta da saúde, da educação, vai tomar conta do transporte, vai tomar conta da segurança pública no quesito municipal, mas pode solicitar também no estado, no caso a polícia militar, né? Vai tomar conta da cultura, do esporte, entendeu? Eles vão ser responsáveis por tudo isso, por gerir as finanças do município, por pegar e administrar cada centavo do seu imposto que você paga de forma suada. E se isso
é feito, entendeu? Se você honra com seus impostos, é natural que os serviços públicos cheguem com qualidade e quantidade até você. Então, pensa bem no dia 15 quem você vai pôr lá para pegar e estar administrando, gerindo e, acima de tudo, no legislativo, nomear alguém que verdadeiramente acompanhe você os 4, 8, 12 anos e assim por diante, mas que esteja sempre do seu lado, sendo o verdadeiro fiscalizador, né? Que dia 15 todo mundo vem aí depositar o voto consciente, tudo. E outra coisa, só para rapidamente, para nós encerrarmos, nós também, aqui da região, da micro-região de Sorocaba, me entristece muito a gente ser classificado aí, Nobre Repórter, como terceiro setor. Quando fala de terceiro setor, está falando de falta de saúde, de educação, de saneamento, de infraestrutura nos municípios. Então, temos que dar um jeito de extirpar, aniquilar com esse título de terceiro setor. Não pode, nós não podemos pegar e retroceder nunca. Não podemos, não pode a maneira que está, alguns desmandos acontecendo, a pessoa pegar e colocar como exemplo. Não, em momento algum, o que está acontecendo podemos colocar como exemplo, porque isso aí, nós vamos virar país de terceiro mundo onde ditadores tomam conta, e nós não queremos isso. Vivemos dentro de uma democracia onde temos que ter voz e vez e podemos ser criticados, votar e ser votado também, né? E quero aqui agradecer de coração a oportunidade, certo? E assim que oportuno podemos voltar. Muito obrigado a todos, de coração mesmo, a você que acompanhou essa live agora. Muito grato pela oportunidade mesmo. Uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, então vamos encerrando mais um episódio, mas antes da gente encerrar, um recado importante, que estou buscando entrar em contato com os candidatos para realizarmos o nosso debate eleitoral aqui no Diálogo Podcast. Dois candidatos deram uma resposta positiva para participar, que foram, por enquanto, o Guto Issa e o Ronaldo Alves. Mais tarde trago mais informações para vocês aí, pessoal, e faremos o nosso debate. Obrigado ao Edenilson por participar com a gente e boa tarde para todos.